Boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje, então, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente começar. Vou botar aqui e botar no modo apresentação. Beleza. Então, hoje nós vamos, então, falar sobre fluxos gravitacionais, tá? E o que são os fluxos gravitacionais? Eles são subaéreos ou eles são subaquosos? Ou eles podem ser os dois, tá? Então, fluxos gravitacionais, como o nome já diz, são aqueles fluxos que a ação dele, que o mecanismo dele é a gravidade, tá? Então, eles podem ser fluxos ou de sedimento ou de massa, que isso eu vou explicar ao longo dessa videoaula, que se movimenta, então, declive abaixo pela ação da gravidade. Então, por ser pela ação da gravidade, então ele tem que ter pelo menos alguma declividade. Não precisa ser coisas muito altas, tá? Com ângulos muito altos, mas tem que ter um 0, alguma coisa já a gravidade já atua, né? Então, e ele pode ser então subaquoso ou subaéreo. Aqui tem uma foto então de uns depósitos de fluxos gravitacionais na encosta de uma montanha. Né? E assim, a gente estudando não só a parte da sedimentologia como ciência, qual que é a importância econômica e social, então, desses fluxos? A gente entender. Esses fluxos, então, eles são os grandes responsáveis por análise de risco geológico, né? Então, a gente tem as encostas. Aqui foi um monte de deslizamento que ocorreu numa chuvarada muito forte que teve em Luiz Alves, em Santa Catarina, em 2019. Então, boa parte desses morros caíram e geraram, então, esses fluxos gravitacionais, tanto de massa como de sedimento, tá? Às vezes a gente está, por exemplo, numa estrada e tem uma encosta ali, o engenheiro cortaram e fizeram vários taludes, essa estabilidade de talude também está dependendo da ação da gravidade, então entender o comportamento desses materiais também é bastante importante. E o mais, entre aspas, famosos é que eles são relacionados então com a indústria de petróleo quando são esses fluxos gravitacionais que estão associados então a essas bacias marinhas profundas, tá? Então são grandes reservatórios de óleo e gás, principalmente essas seções que são os turbiditos, mas os depósitos de transporte de massa, como os escorregamentos, deslizamentos também são importantes. Atualmente, assim, não só para a indústria do petróleo, isso aqui também está associado, é bom a gente saber para a parte de prever esses movimentos ou entender o comportamento desses fluxos para a parte de geotecnia marinha, né? Então a gente tem muitos cabos passando no offshore, e se a gente tiver esses deslizamentos, esses escorregamentos, fluxos subditos, isso pode gerar grandes prejuízos se romper algum cabo. Então é uma área que a gente que é bem importante na geologia, né? Então, como eu tinha falado, então ele tem a ação da gravidade, tá? E são fluxos episódicos, assim, eles acontecem rápido. Então, aqui é um deslizamento de uma encosta, tá? Então, isso aqui aconteceu em questão de segundos ou minutos, aqui que caiu. E ele forma, então, implanta uma forma em leque, tá? Então, a gente tem várias seções que vão formar, tipo, essas formas meio que em leque, quando a gente tá falando da morfologia. Tá? E quais são os mecanismos de disparo desses tipos de fluxo? Tá? Por ele não ser um fluxo constante, que nem um rio passando, ou algo desse tipo, ele tem que ter alguma coisa que vai disparar, né? Então, o movimento ele é disparado quando essa força, peso dos sedimentos que estão nessa encosta, ou nessa parte de aclive, assim, ele é maior que a força de resistência daquela parte. Então, falando se a gente for pegar, por exemplo, um talude, o talude ele tem esse ângulo aqui, que é o ângulo que a gente chama de ângulo de repouso, tá? Então, cada material tem um ângulo de repouso, que é onde aí, se a gente jogar aquele material, ele vai se acumular e não vai escorregar para frente, alguma coisa assim. Então, se modifica alguma coisa esse ângulo de repouso,
a natureza sempre tende a voltar ao equilíbrio. Então, por exemplo, se a gente corta a base de um talude, isso aqui é muito importante para a geotecnia, a tendência é que esse morro venha abaixo para voltar ao seu ângulo de repouso. Então, o que quer dizer isso? Que a força pesa dele foi maior que a resistência do movimento. Então, se tu modifica o ângulo de repouso aqui de alguma região, por alguma estabilidade, aquele material vem abaixo. E vem abaixo como um movimento gravitacional, tá? A classificação desses fluxos, então, eles são de acordo com o mecanismo de suporte do grão. Então, por exemplo, o grão, o sedimento, né? Então, ele tem vários tipos de mecanismos que eu vou mostrar ao longo dessa aula. E da reologia do fluxo. Então, se esse fluxo ele é mais plástico, se ele é rúptil, tá? Ou se ele é fluidal. Então, isso aí vai ser bastante importante na classificação. Então, de acordo com a reologia do fluxo, como eu falei, ele pode ser fluxos rúpteis, tá? Podem ser fluxos plásticos, que também são conhecidos como fluxos de massa, e os fluxos fluidais também são conhecidos como fluxos de sedimento. Então, a gente pode falar fluxos gravitacionais de massa ou fluxos gravitacionais de sedimento, tá? Isso é uma nomenclatura bastante comum que vocês vão escutar. Então, o que são os fluxos gravitacionais? Então, a gente tem vários tipos deles, né? Aqui eu estou botando 5 principais, assim. Então, são os rock falls, que são as quedas de bloco. Então, basicamente, tem uma encosta e por intemperismo, principalmente físico, assim, aquela vai desagregando alguns blocos de rocha e essa rocha, daqui a pouco, ela vence a resistência e vai cair. E ele vai gerar um depósito mais proximal ali, mas de grandes blocos, né? Então, isso aqui são os fluxos de geologia rúptil, tá? Tem a gama dos fluxos de massa aqui, que seriam os slides, que são deslizamentos, e os slumps, que são escorregamentos, tá? E também a gente tem uma encosta, e em vez de cair blocos, assim, de alguma da rocha, alguma coisa assim, ele vai pegar uma massa inteira dessa parte aqui, por exemplo, um talude deposicional de algum sistema, de um sistema deltaico, por exemplo, que tem uma certa declividade. Se tiver um slide, ele vai começar a se romper e vai gerar, essa massa que estava uma hora aqui nessa parte mais rasa vai se movimentar a bacia dentro. E os slumps, da mesma coisa. A diferença deles é que um tem mais deformação interna do que o outro, tá? Isso eu também vou explicar. Os fluxos de detrito, que já seriam, então, os fluxos mais... Tá? Entre um fluxo de massa e o fluxo fluidal, assim, ele tem... Ele desagrega, então, essa massa aqui dos slumps e forma uma massa coesiva, assim, principalmente quando tem muita argila, e também vai bacia adentro. Pode ser tudo isso, pode ser tanto subaéreo como subaquoso. E as famosas correntes de turbidez, então, que podem ser de alta ou baixa densidade, são fluxos turbulentos, então, que também vão bacia dentro. Eles podem evoluir desses aqui, ou simplesmente também vir, por exemplo, a partir de um cânion de um rio. Mas isso vai depender de vários outros fatores, tá? Então, como eu falei anteriormente, os fluxos rúpteis são quando então acontece a quebra, a desagregação desse material em encostas, ele quebra e cai e vai enrolando pela gravidade. Então, os blocos maiores eles tendem a ficar mais na frente, os blocos menores tendem a ficar aqui, porque pela ação da gravidade é uma relação de massa também. Então, ele ganha, o que tem mais massa ganha mais velocidade e vem mais para frente. Tá? Aqui é mais uma foto, bem no momento onde caiu um bloco aqui. Isso acontece bastante nessas falésias, né? A gente tem essas praias, que nem a Praia do Espelho, na Bahia, às vezes é perigoso, a gente volta e meia, a gente vê que começa a cair blocos, então, na beira da praia por causa dessas falésias. Aqui também é de uma mina, tá? Nota que ele sempre vai gerar umas formas meio de leque, tá? Tanto subaéreo como subaquoso, tá? Os fluxos gravitacionais de massa, então, podem ser
os deslizamentos ou os slides ou escorregamento slump, né? Então, seria esses dois aqui. Ele pode ser em ambiente subaéreo ou subaquoso, tá? E envolve, então, o colapso dessa região. Então, aqui a gente tem uma figurinha ilustrando uma plataforma marinha, tá? O desenvolvimento e movimento declive abaixo. Então, a gente tem o plano de deslizamento aqui, que é a parte onde ele vai começar a escorregar, ou deslizar ou escorregar, né? E para gerar essas duas feições. Então, por exemplo, os slides, tá? Ele é um deslizamento, ou seja, uma parte, ele tem uma ruptura, uma cicatriz de ruptura aqui, então é simplesmente uma parte mais alta acaba deslizando sobre uma superfície e indo para uma parte mais baixa. Internamente, tá? Ele se difere dos escorregamentos, porque ele vai manter as estruturas aqui dentro meio que intactas, assim, vai ficar um pouquinho deformado, mas não vai ser uma mistureba, assim, uma coisa caótica. Então, aqui, se a gente fizer um corte nessa parte aqui, o solo ou o segmento que teria aqui vai estar meio que intacto, tá? Então, assim, os slides ou os deslizamentos, eles têm um movimento translacional de grandes blocos de material coerente. Então, ele sai dessa parte aqui que começou e ele vai transladar. Então, ele não vai se misturar, assim, não vai rotacionar, ele vai simplesmente sair de uma parte alta para ir para uma parte baixa, tá? Eles são comuns em áreas, então, tectonicamente ativas, então, tem um terremoto, alguma coisa, uma parte no morro para cair, em gradientes íngremes, tá? Em zonas de rápida sedimentação, por exemplo, uma frente deltaica que está acumulando sedimento, uma hora aquele peso vai ser maior que a resistência, então ele vai escorregar, tá? E quando a gente está falando de coisas subaquosas, eles são tão grandes que eles podem ser vistos, então, em perfis sísmicos, tá? Então, aqui é uma frente de uma duna, ó. Então, claro que as fotos, a maioria que eu tenho, assim, do processo acontecendo são subaéreas, né? Porque são óbvios, assim. Subaquoso fica um pouquinho difícil, né? Mas, enfim. Ó, ele começa a gerar essas cicatrizes aqui. Então, o terreno começa a se abrir e ele vai começar a escorregar por uma linha de cicatriz aqui, que a gente chama, né? Mas, assim, se a gente fizer um perfil aqui, se a gente cortar com uma pá, alguma coisa, a gente vai ver que o sedimento ali, as estruturas internas desse sedimento está praticamente intacto. Já os slumps, ou os escorregamentos, que estaria essa parte aqui, tá? Ele tem um movimento rotacional do sedimento, tá? Ou que são principalmente sedimentos inconsolidados ou parcialmente litificados. Então, a gente chama que são os soft sedimentos, tá? Mas, assim, ele, em vez de ele só fazer um movimento assim, ele vai rotacionar e vai acabar misturando esse sedimento. Então, se a gente tiver camadas, por exemplo, de argila, areia, vai ter um momento do desenvolvimento desse fluxo que ele vai ficar uma maçaroca, assim, ali dentro. Vai ter camada rompida, vai ter bastante feições de deformações, tá? Então, geralmente, ele tem deixa eu botar aqui a canetinha. Esse tipo de feição aqui, geralmente ele vai ter uma parte onde ele vai estar se extensionando aqui, ó, ele vai estar abrindo, né, essa parte aqui, isso no depósito, tá? Vai ter uma maçaroca aqui no meio, com umas dobras, com algumas coisas assim, e depois aqui na frente ele vai começar a compressionar, aqui, ó. Parece uma frente de alongamento, tá? E isso aqui pode ter quilômetros, tá? Isso aqui pode ter dezenas ou centenas de quilômetros e a altura do depósito também. Pode ser desde coisas pequenininhas entre camadas, mas pode ter também várias centenas de metros, tá? Por isso, eles também são visíveis em perfis sísmicos. Então, aqui é uma foto da bacia de Pagando, tá? Da formação Guandacol, equivalente, então, ao nosso grupo Itararé, aqui na bacia do Paraná. Então, estão vendo assim, aqui, aparentemente, quando a gente olha, é uma coisa super caótica, né? Ó,
se vocês virem aqui, ó, isso aqui é um bloco de areia, isso aqui também é um outro bloco de areia, tá? Essa parte aqui são finos, ou seja, são argilas. Então, originalmente, isso aqui tinha uma camada de areia e fininhos aqui, argila. Daí mais uma camada de areia e os outros finos. Então, era uma coisa organizada, mas ele estava num talude e ele se escorregou bacia dentro. Na medida que ele vai indo, ele vai desagregando, vai homogeneizando esse material e por muitas vezes a gente tem fragmentos, então, de camadas dentro desse depósito, tá? Quem gosta, assim, de geologia estrutural pode aplicar aqui também, porque tem várias feições muito parecidas com a geologia estrutural, tá? E uma parte interessante, assim, às vezes esses blocos aqui, esse bloco aqui até, ele é relativamente grande, mas às vezes esse bloco aqui, ele pode ter também centenas de metros, tá? Pode ter, tira aqui, 100 metros, por exemplo, por 50, vamos botar, mas pode ter muito mais, tá? Imagina a gente estar num afloramento aqui no Brasil, que tem a árvore aqui, de repente a gente vê esse bloco aqui no meio. A gente pode interpretar totalmente diferente se a gente não souber o contexto que a gente está lidando e não tiver um bom mapeamento, porque a gente pode estar pegando só um bloco, para ver a complexidade desses depósitos, tá? Então, aqui é só uma feição como a gente vê em campo, então, aqui é lá no Chile, a formação Cerro Toro. Então, aqui também, ó, a gente tem um monte de camadas de areia dobradas aqui, ó. Em meio uma maçaroca mais fina, tá? Aqui também. Então, originalmente, isso aqui também era uma camada de areia, com umas camadas de finos aqui. Depois outra camada de areia, uma camada de fino, uma camada de areia. Então, ele estava num talude aqui, deposicional. Essa parte aqui saiu e veio parar aqui embaixo, tá? E nesse movimento ele começou a dobrar, a fraturar e fazer um monte de coisa até homogeneizar todo esse depósito. Às vezes, se a gente está num depósito mais distal, geralmente, por exemplo, aqui, a gente vai ter uma parte super homogênea. Então, a gente vai ter um material que é, por exemplo, um silt arenoso, alguma coisa assim, porque misturou toda essa areia com esse material mais de granometria mais fina, tá? Aqui também são feições, aqui são feições, então, um pouquinho menores, ó. Então, aqui a gente vê que é uma camada de areia e tá toda dobrada aqui, com umas dobras parasitas, umas dobrinhas incumbentes, vários tipos de dobras, ó. Aqui também, aqui já é aquela parte mais homogeneizada que eu tava falando, ó. Então, aqui já é uma maçaroca que a gente fala, e aqui são porções de areia, então, que foi fragmentada e rotacionada, que tá mais resistente em meio desses blocos aqui. Aqui no Brasil, na região do Pedrinho, lá em Santa Catarina, que é o Grupo Itararé. Então, isso aqui é um depósito, quando a gente via de longe, ele tecnicamente estava bem organizado, mas quando a gente pegava o zoom, que nem aqui numa camada, a gente via que estava tudo deformado, ó. Então, aqui já mostra que teve um escorregamento, começou a ter alguma coisa já que desestabilizou esse sistema, tá? Então, a gente consegue ter umas feições bem bonitas, ó. Tá? E essa foto aqui, ela é muito legal, isso aqui tem em torno de 2 metros, tá? Então, aqui a gente está pegando aquela parte mais distal desses escorregamentos, ó. Isso aqui são blocos que estão cavalgando aqui na frente desses escorregamentos. Lembra que eu tinha mostrado que aqui, então, a gente tem um movimento mais seccional, no meio tem uma maçaroca e depois na borda aqui a gente tem um movimento mais compressional. Então, essa aqui seria a parte dos blocos imbricados aqui. Tá? Ó, e aqui é interessante, porque aqui, por exemplo, tem 2 metros. Então, nesse sistema aqui, a gente estava depositando normal, teve alguma coisa que desestabilizou esse sistema, caiu essa parte aqui, tá? A gente fala, ele escorregou,
Depois que passou esse evento, voltou a sedimentação normal na horizontal, ó. Isso aqui é um sistema turbidístico também, tá? E os fluxos gravitacionais de sedimentos, também chamados de fluidal, eles se movimentam a partir, em vez de ser essa massa que está saindo de um talude e se movimentando bacia dentro pelo efeito da gravidade, é um fluxo que seria os grãos, né? Então, os grãos estão dentro desse fluxozinho e eles vão se movimentando individualmente, tá? Então, nesse caso, o mecanismo de suporte desses grãos são bastante importantes. Então, a gente tem desde a turbulência agindo nesse grão e sustentando esses grãos durante esse movimento gravitacional, tá? Tem também um fluxo onde o fluido que está dentro ali, que seria o fluxo fluidizado, sustenta esses grãos que estão ali. Então, a gente tem fluxo de grão também, que seria um fluxo de detrito não coesivo. E os próprios fluxos de detrito coesivo, que eles são suportados, então, pela matriz mais argilosa, então, dando uma coesão nesse transporte. Tá? Então, aqui são diferentes tipos, então, de mecanismo, tá? E fluxos gravitacionais de sedimento, então, os fluxos de grão, tá? Também conhecido como fluxos de detrito não coesivos, os fluxos de detritos, que devido à alta concentração de lama, tá? Lama no fluxo, ele acabam ser coesivos, tá? O fluxo fluidizado, então, que tem fluidos ascendentes aqui, que acabam sustentando esses grãos aqui, e vai gerar várias feições características. E as próprias correntes de turbidez, no qual principalmente a turbulência é a responsável, então, por carregar esse fluxo bacia dentro. Tá? Então, os fluxos de detrito coesivo, então, como eu falei, ele tem uma lama na sua composição, tá? Ele apresenta, então, uma geologia que é plástica, tá? E a gente diz que ela deposita, que esse fluxo deposita sua carga em massa, ou seja, ele vem como uma massa de sedimento coeso, e quando perde a competência, ele deposita e se congela, digamos assim. Então, a cara dele é uma matriz mais fina, com os classos meio que boiando dentro dessa material mais finos, tá? Então, aqui também, ó, tem uns, pode chamar de paraconglomerados também, que é um conglomerado onde a matriz sustenta ele, né? Mas nesse caso tem que ser uma matriz lamosa. Muitas vezes ele vai ter uma gradação inversa, então aqui a gente vê que sai dos grãos mais finos para um grão mais grosso, tá? Por que isso? Porque a coesão dessa matriz ela consegue fazer com que os classes maiores vão boiar e vão ficar mais em cima. Pode ter um pouco de choque entre eles vão acabar subindo e vão ficar mais no topo desse fluxo, tá? Então aqui é só um desenho bem esquemático, tá? Então ele pode ter um topo irregular, porque ele vai ter esses classes projetados com uma gradação inversa, tá? A fábrica dela é bem caótica, então a gente não consegue ver uma direção muito preferencial do fluxo, tá? Às vezes, se misturar um pouquinho, se ele ficar um pouquinho menos coeso, a gente pode ver um pouquinho de imbricação dos grãos, mas geralmente não. Por ser caótico, ele é pobremente selecionado, então ele é uma matriz bem fina, com os classos aleatórios, assim, tá? Pode ser maciço e pode ter gradação inversa, que nem por esse motivo que eu falei ali, tá? A parte de baixo, como ele vai estar se movimentando, assim, ele vai ter uma zona mais de cisalhamento próximo à base, porque ele não vai erodir, como ele vai com essa massa, assim, geralmente ele vai gerando umas zonas de cisalhamento mais embaixo. E assim, não que ele não é um fluxo, ele não, por natureza não é um fluxo erosivo, mas, por exemplo, se ele estiver passando por um material que é menos resistente, e tem alguns classes na base desse fluxo, ele pode gerar, então, algumas seções erosivas e até estrias, porque se tiver uns classos grandes aqui, ó,
Na medida que ele for passando, ele vai esfriar o substrato, né? Então, a gente vai conseguir ver alguma coisa. Então, aqui a gente consegue ver, ó, gradação inversa. Então, os classos maiores estão aqui no meio. Tem uma matriz bem fininha aqui, ó. E os classos boiando, tá? E aqui embaixo a gente consegue ver, ó, que é quase um contato bem abrupto, sabe? Não tem tanta erosão. Aqui também, de novo, lá em Torre del Paine, formação Cerritoro lá no Chile, ó, mas a gente consegue ver esses fluxos de detrito, ó, os classos, material mais fino aqui, tá? Uma gradação inversa. Então, aqui pode ser vários fluxos, ó, tem um fluxo aqui, depois tem um outro aqui, tá? Isso aqui é uma foto, então, o que pode acontecer subaéreo, né? Então, esses morros aqui, ele cai na forma de fluxos de detrito ou fluxos de lama. Então, se for nesse caso de desastres geológicos, tá? Qualquer coisa que tiver nesse fluxo vai se transformar como um clasto. Então, aqui, esse fusco aqui, ele é um clasto que está em cima desse fluxo. Outro tipo, então, seria os fluxos de grão, também conhecido como fluxo de detrito não coesivo, tá? Que é a mesma coisa, essa massa, esse sedimento ali, ele não está sendo mantido junto pela coesão da matriz, mas ele vai porque, como é só grãos, tá? E classes, aí eles vão ter, na medida que ele vai estar descendo gravidade abaixo, assim, ele vai começar a se chocar. Então, quando ele se choca, essa pressão dispersiva entre os grãos, então, se chocou, ele sobe, chocou, ele sobe. Então, ele vai jogando as coisas para cima. Não sei se vocês tomam chimarrão ou se forem fazer alguma experiência, pega a erva de chimarrão, principalmente aquelas que tem mais grossos, assim, quando dá uma batidinha, assim, vai ver que todos os grãos maiores, os pedaços maiores vão subir. E é justamente esse mecanismo, tá? É muito comum, então, ocorrer em ambiente subaéreo, tá? Principalmente nas dunas. Então, eles formam forma de avalanche na frente das dunas. Então, as dunas estão aqui. Aqui, assim, vai acontecer esses fluxos de detrito não coesivo, tá? Tem um vídeo aqui que eu não consegui botar. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa caneta. Ó. Então, vai começar aqui, tem a frente de uma duna, tá? Ó, começou a desestabilizar, provavelmente tem alguém aqui em cima pisando, mas pode ser naturalmente, tá? E ele vai começar esse fluxo, ele vem na forma de uma língua. Ó, ele começa a vir com uma forma de uma língua. E é só areia, né? Então ele não é coesivo, mas ele vem como um fluxo, porque na medida que ele vai descendo à frente da duna, esses grãozinhos vão se chocando, tá? E um dos depósitos bem característico desse tipo aqui é que ele vai formar a gradação inversa, tá? Porque os grãozinhos vão se chocando, os maiores vão acabar subindo e ficar mais proeminente ali no topo. Então, assim, como eu falei, ó, o mecanismo de suporte é esse choque de grãos, tá? Que gera, então, essa pressão dispersiva. Então, os grãos vão colidindo e vão começando a subir e vão gerar uma gradação inversa bem característica. Tá? Então, aqui são as fotos dessas línguas de avalanche na frente das dunas, tá? Então, pode ser causado tanto pelo desequilíbrio dessa frente, ou pela passagem de algum animal, ou simplesmente gente brincando que ele vai ter esse tipo de fluxo, tá? Mas nota que é sempre pela ação da gravidade, por isso que ele é um fluxo gravitacional. Aqui também, feição eólica, depois lá em sistema deposicional, a estratigrafia, a gente vai ver direitinho essa associação de faces e como isso ocorre nos afloramentos, tá? Mas então, assim, ele vai ter uma gradação inversa, tá? Pode ter classes orientados ou não, mas o mais importante é que eles vão ter esse choque de grão devido a essa pressão, e vai ter essa gradação inversa devido a essa pressão dispersiva que vai gerando
pelo choque desses grãos, tá? Os fluxos fluidizados ou liquefeitos, os grãos são mantidos em suspensão pelo fluido que tende a escapar, tá? Então, ele vai formar feições bem características. Por exemplo, vai ter escapes de fluidos como estrutura em prato ou em pipe, que seria um pilar, assim. Estruturas tipo de deformação, tipo flames ou dobras convolutas, tá? Então, aqui a gente tem um fluxo, tá? Que daí ele tende o fluido que está dentro dele, assim, porque eles são fluxos que estão bastante empapados em água, ele vai ser ascendente, vai tender, e isso vai fazer os grãozinhos se sustentarem ali. Então, essa aqui é uma feição bem conhecida, tá? Que seriam as pipe structure. Isso aqui não foi a gente que pegou o martelo e arranhou, né? Ó, isso aqui são tudo condutos no qual o fluido que estava aqui tende a escapar. Então, imagina, vem esse fluxo ali, ele deposita, logo depois da deposição que isso acontece, tá? Ele deposita, o sedimento tá cheio de água, tá? E daí, por peso, ou pela própria camada ali que depositou, esse fluido vai tentar subir. Então, ele vai subir por zonas de fraqueza, que são esses condutinhos aqui. A outra feição, tá? Aqui também, aqui tá interessante essa foto aqui, talvez não dê para ver, mas também. Ele está cheio de feições deformacionais aqui. E o fluido escapou aqui, ó, que chegou a deformar essas camadas e deixá-la meio que isoladas aqui. Então, o fluido veio, passou para cá, tá? Uma outra feição, então, são os dish, que são estruturas em prato, que seria essa parte, parecem uns sorrisinhos, ó, aqui. Então, isso aqui acontece por quê? Porque tu tem uma camada aqui, que foi depositada, ela tá cheia de água. Então, pelo próprio peso disso daqui, tá? A água tenta escapar, vai por condutos, encontra zonas onde a água não consegue, então ela vai e escapa pelo meio, ó. Aqui, ela vem e escapa pelo meio. Aqui também, ó. Então, essas aqui são zonas onde a água não consegue escapar. Então, ele está subindo aqui e vai passar para cá. E vai formar, então, essas estruturas que são estruturas indígenas. Isso aqui são clássicos desses fluxos fluidizados, tá? Isso acontece quando a gente tem uma rápida deposição dessa camada e essa camada está cheia de água e ela vai acender. Ou a gente tem, por exemplo, que nem por exemplo, a gente já tem uma parte que já está depositada, por exemplo, uma barragem lá, que nem o que aconteceu com a tragédia lá de Mariana. Então, a gente tem aquele talude ali na frente, aquela barragem ali na frente, e começou a ficar empapado, de repente aqueles grãos começaram a água começou a se movimentar, começou a subir, e gerou um fluxo fluidizado que aconteceu o que aconteceu, né? Então, aqui, isso aqui são camadas, isso aqui são depósitos de conglomerados aqui, ó. Então, esse conglomerado, ele veio, quando ele veio, ele foi depositado, ele depositou em cima de uma camada que ainda estava super empapada de água e deformou aqui, né? Então, se a gente aqui ele está formando essas estruturas em chama, ó. Mas se a gente for ver aqui no detalhe, vai ter várias estruturas, assim que nem eu mostrei, tá? Pode ter umas dishes aqui também, tá? Isso aqui é a areia movediça, é justamente isso. Então, são os depósitos que estão aqui, que aparentemente ele tá normal, mas quando a gente começa a botar pressão em cima, tá? Os fluidos tendem a subir e essa material começa a ficar bastante plástico, assim. E se a gente for, cada vez que a gente vai se mexendo mais a gente vai afundando. Isso aqui é o processo das areias movediças, tá? É bem legal de brincar na praia. Então, aqui é só para vocês verem um modelinho mais genérico aqui, tá? Os canaizinhos de escape de fluidos, os dishes aqui, as estruturas em chamas na base, então são tudo características desse tipo de fluxo.
E os mais clássicos, digamos, quando a gente começa a trabalhar com fluxos gravitacionais, então são as famosas correntes de turbidez, tá? Que ela tem uma característica bem específica, assim, essa corrente, ela se trabalhar em detalhe, a gente consegue dividir em cabeça, que seria mais turbulenta e mais tem mais poder de erosão, um corpo, uma cauda, tá? Mas o importante é que são fluxos que se movimentam, então, bacia dentro, então, pela ação da gravidade. Nesse caso aqui, eles podem ser de curta duração, então aconteceu, por exemplo, um terremoto, estabilizou e desceu essa corrente de turbidez. Ou pode estar associada, por exemplo, a uns eventos um pouco de mais longa duração, de dias, meses, relacionado então a cheias fluviais. Os rios têm muita chuva no continente, os rios ficam mais caudalosos, quando eles adentram algum corpo receptor, por exemplo, um ambiente marinho, ele vai escavando ali, ou aproveita os cânions que já existem e podem durar bastante tempo. Daí tem feições bem características que seriam os fluxos hiperpicnais, mas isso eu não vou entrar em detalhe agora. A gente, quando vocês forem ver estratigrafia ou sistemas deposicionais, a gente pode conversar melhor, tá? Então, pode acontecer por isso, mas esses fluxos, eles também podem migrar, tá? Uma coisa que eu não falei antes, isso aqui pode ser uma gama de evolução completa. Então, pode começar com um deslizamento, de repente ele se transforma num slump, e daí ele começa a entrar mais água no sistema, começa a gerar um fluxo de detrito. Esse fluxo de detrito pode diluir bastante e gerar uma corrente de turbidez aqui mais para baixo, tá? Então, aqui, ó, uma massa mais coerente. Ui, ficou feio aqui, mas tudo bem. Uma massa um pouco mais incoerente, e daí aqui já é uma massa fluidal, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, isso aqui eu só vou mostrar por descargo de curiosidade, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem por transformação de fluxo, tá? A gente tem um depósito de debrito que iniciou aqui, tá? Daí ele começa a ficar mais diluído, menos denso, e pode gerar um turbidito bacia dentro, tá? E também pode gerar o contrário, que seria os fluxos híbridos, tá? Então, por exemplo, começa com um turbidito, esse turbidito ele tem muito poder de erosão, então ele começa a agregar pedaços do substrato, começa a gerar uma massa mais densa e gerar, então, um fluxo de detrito mais bacia dentro. E, por sua vez, esse fluxo de detrito começa a perder, então, a água, a massa ali, e começa a ficar mais diluído e pode gerar um fluxo de turbidito. Então, seria um turbidito aqui, fluxo de detrito, um turbidito, tá? Mas isso aqui é só para vocês saber que pode acontecer, tá? Então, só para ter uma noção, mais ou menos, o que é um fluxo turbidito, depósitos de turbiditos, tá? Eles estão na margem dessa plataforma, então, geralmente tem um sistema de cânion e um sistema de leque aqui, ó, tá? Que geram essas feições dos fluxos turbiditos. Então, aqui é um pouquinho mais só para mostrar o que vai ter, né? Então, assim, a tendência é encontrar nesses lobos frontais os sedimentos mais grosseiros e nesses lobos mais distais os sedimentos mais finos. Ou seja, aqui a gente vai ter os turbiditos de alta densidade e aqui a gente vai ter os de baixa densidade, tá? Uma coisa que é importante nesses fluxos é que ele apresenta uma gradação normal, tá? Então, ele sai de material mais grosso para um material mais fino. Por quê? Porque ele, como esses depósitos são episódicos, tá? Então, bacia dentro, ele vai perdendo velocidade. Então, ele vai deixando os grãos mais grossos até ficar com os grãos mais diluídos mais à frente. Quando empilha, ele vai gerar essa gradação inversa, tá? Essa gradação normal, desculpa. Então, aqui, como a gente vê em afloramento, aqui tem uma pessoa de escala, ó.
Isso aqui também é lá em Cerro do Informação do Cerro Toro, lá na Patagônia chilena. E olha só isso aqui, ó, pode gerar depósitos bastante expressivos. Não é à toa que esses depósitos, então, associados com os folheiros, outras propriedades, eles são reservatórios de petróleo, porque podem ser super extensos e super espessos. Tá? Aqui, então, tem uma cara deles, são camadas mais tabulares, tá? Por vezes pode ser lenticular, mas são camadas mais tabulares que a gente consegue, então, seguir por bastante tempo ali. E daí, internamente, ele tem umas feições aqui de gradação normal, tá? Então, aqui sou eu, tá, pessoal? Tava frito lá. Então, por ser um fluxo que ele é mantido pela turbulência, tá? A turbulência ele vai deixar as partículas bem agitadas, eles têm um grande potencial de erosão do substrato, tá? Então, ele vai gerar várias marcas específicas na base desses fluxos, tá? Então, pode ser os fluxos de marca de erosão ou, como ele carrega bastante material nessa base, pode ser as marcas de objeto. Mas isso aqui eu vou mostrar mais detalhadamente quando a gente falar nas marcas de erosão, tá? Numa aula mais adiante. Então, aqui é só para mostrar essa figurinha, só para vocês terem, tá? Mas, assim, essas marcas são tudo na base desses fluxos turbidíticos. E ele é bem importante porque ele vai marcar a palha corrente, tá? Então, aqui a gente está vendo de cabeça para cima, a base, né? E aqui tem essas feições, ó. Então, por essas feições aqui, que seriam os turboglyphs, ou float casts, a gente sabe que a palha corrente está para cá, tá? Isso depois eu vou mostrar. Então, aqui é na base, olhando assim, a camada está aqui. Então, tá aqui, ó. Então, a gente consegue saber que a palha corrente está vindo para cá. Então, medindo, ó. Aqui, palha corrente, bota a bússola, a gente mede para cá. Então, isso aqui é bem significativo, porque às vezes esses depósitos eles podem ser só gradados, a gente não vai saber para onde está indo. Então, para uma análise mais acurada, a gente consegue ver com isso ali. Então, mais umas feiçõezinhas. Então, aqui é como eles se mostram em afloramento, ó. Às vezes são camadas lenticulares, tá? Às vezes são camadas mais tabulares. O importante é que eles são gradados, então aqui são vários eventos, ó. São gradados, tá? O turbidito clássico, ele apresenta uma feição de organização interna da camada, tá? Que seria a famosa sequência de Boma. Boma é esse pesquisador aqui. Ele ficou bastante tempo lá nos Pirineus, na França e Itália, trabalhando com turbiditos. Ele conseguiu dividir, então, um evento turbidítico em 5 fases. Então, isso aqui é um evento turbidítico, tá? É uma camada só. Então, essa camada vai ter a porção basal, que é uma porção mais maciça, gradada, depois com algumas estruturas plano paralela, depois com mais ripos, e depois laminação plano paralela de material mais fino. Tá? Deixa eu mostrar. Então, ó, um intervalo mais maciço, com gradação normal, que seria o intervalo TA, tá? Uma laminação plano paralela, seria TB. Então, aqui tem todos os processos sedimentares atuando dentro desse mesmo fluxo, tá? Ele é um pouco mais complexo, mas, ó, a gente tinha falado nas outras aulas, aqui, regime de fluxo superior, leito plano. Então, seria o TB do turbidito, tá? O mais importante é que isso aqui é uma única camada, tá? Então, geralmente, a gente vai encontrar isso aqui numa camada, num evento turbidítico, seria isso aqui. Então, isso aqui a gente pode falar que é um evento turbidítico. Mas, claro que na natureza... Ah, não. Mas, assim, o que significa isso? Significa esse espectro, então, mais proximal para o distal. Que depois, quando a gente empilha isso, ele vai ficar o TA, TB, TC, D e E, tá? Esses slides a gente vai deixar para vocês, então, para vocês consultarem depois. Muitas vezes na natureza, como eu ia falar, ela não é uma coisa perfeita, então a gente tem aqui a maciça, plano paralela, tá? Umas convolutas aqui, porque tem umas deformações, mas não tem toda a sequência.
Aqui também a gente tem sai de um plano paralelo e já para uma coisa mais ondulada aqui, ó, no topo. Mas ele é gradado, tá? Então ele tem uma gradação inversa para cá. Os turbiditos de mais de baixa densidade, que é o que eu falei que fica mais à frente, então são as camadas mais delgadas aqui também. Então, às vezes, a gente tem uma estrutura mais maciça aqui e umas ripolzinhas no topo, tá? Aqui, de novo, é só para mostrar a espessura. É bem... Vai ser super significante, tá? Isso aqui é só para ver um complexo, um sistema turbidítico, assim, que tem os canais aqui, os cânions e canais, e daí todos os lóbulos. Então, a gente tem um vindo para cá, um vindo para cá, mas isso aqui nos sistemas deposicionais ou estratigráfica a gente debate um pouquinho mais. Isso aqui é tipo uma tabelinha resumo, tá? Do tipo de fluxo, como que ele é, os depósitos que gera e a velocidade dele. Então, isso aqui é mais para vocês dar uma olhada e ficar pensando um pouquinho, tá? E aqui também tem uma parte bem legal de fluxos gravitacionais, tá? Que é uma compilação dos principais fluxos e os autores, tá? É de um colega meu aqui, então ele fez uma tabelinha para vocês poderem também ficar olhando e ver. Assim, os fluxos gravitacionais de sedimentos, eles são, não, eles podem se tornar muito complexos porque dependendo do autor que a gente está trabalhando, às vezes eles têm uns trabalhos, umas nomenclatura diferente, mas na verdade é tudo quase que a mesma coisa, tá? Mas aqui, ó, os fluxos correntes de turbidez, fluxos mais densos, fluxos de detrito e aqui os deslizamentos e escorregamento. Bom, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, então é só entrar em contato e a gente vai se falando. Então tá, até mais.